Espero que esse domingo já esteja sendo um ótimo domingo para você. Seja bem-vindo à capela, seja bem-vindo à nossa igreja online e obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar esse momento contigo. Se você é daqui de Volta Redonda, a cidade onde nós estamos, venha nos fazer uma visita. Eu te prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. Agora, se você não é daqui de Volta Redonda e talvez não tenha nenhuma igreja ainda, manda uma mensagem pra gente, eu quero te ajudar a encontrar uma igreja saudável aí perto de você, para que você possa encontrar também uma família. E falando em família, nós separamos uma mensagem especial para esse nosso encontro de hoje. É a mensagem que a gente compartilha com a nossa família, com a nossa igreja aqui nos domingos. Eu gostaria muito que essa mensagem também pudesse te abençoar. Então nós vamos passar essa mensagem para você e assim que ela terminar, eu volto com alguns avisos para a gente poder se despedir, tá bom? Bom culto para você. Bom, hoje, inevitavelmente, em função dessa situação no mundo, eu achei interessante durante a semana algumas coisas que Deus foi me chamando a atenção e eu queria compartilhar contigo alguns ensinamentos que podem ser úteis para nós hoje em dia, de o que a gente pode extrair da Bíblia e dos ensinamentos de Jesus para esse tempo. Por falar nisso, em vista de tudo que está acontecendo no mundo, né, esse conflito, guerras e por aí vai, eu fui desperto essa semana e eu nunca quis fazer isso, na verdade, né? Amanhã é segunda, né? Amanhã é segunda e terça, que o pessoal, geralmente as pessoas vão viajar para o carnaval e tal. Eu e o meu querido produtor, né, o Serginho, a gente vai se isolar num estúdio que a gente arrumou emprestado para gravar um conteúdo que alguns vão dizer que é um curso, mas não é um curso, porque o nosso objetivo é dar isso de graça, mas é um conteúdo sobre o livro de Apocalipse. Eu nunca gostei, não sou fã dessa ideia, né? Nunca quis me aprofundar, mas eu fui desperto para isso e eu acho que hoje é importante alguém sensato, alguém que tenha um pouco de equilíbrio, né? Porque hoje tem muita gente falando muita coisa que não dá para colocar em prática. Então a gente vai gravar um conteúdo sobre o livro de Apocalipse, na verdade, como ler o livro de Apocalipse para os dias de hoje. A maioria das pessoas evita ler o livro de Apocalipse porque tem medo, né? Não sei se você já passou por isso, mas não vou ler não, porque, enfim, não vou dar spoiler, mas a gente vai gravar isso aí segunda e terça, deve ficar disponível até a semana que vem, e aí vamos disponibilizar aí pelas mídias para você poder assistir. Infelizmente não dá para fazer isso aqui todo domingo, demoraria muito, mas aí a gente vai gravar um monte, se você quiser, fica ligado aí nas mídias sociais, vai aparecer e, enfim, você vai poder adquirir isso daí. Nosso objetivo é dar de graça para todo mundo, mas certamente vão ter algumas pessoas que vão nos auxiliar, porque a gente vai gravar num estúdio, tem um monte de custo e por aí vai. Mas é isso, eu queria falar sobre esse tema, né? No meio dessa confusão dessa semana, você deve ter se perguntado, pelo menos se você já tem experiência com a igreja, você deve ter se perguntado se chegou a hora, né? É agora? É agora que o mundo acaba? É agora que Jesus volta? Eu não sei se você se faz essas perguntas, mas o contexto bíblico aponta para isso, né? Eu vi várias pessoas falando sobre isso nas mídias sociais. Essa semana eu tive a oportunidade também de colocar uma caixinha de perguntas lá e falar, se você tivesse a oportunidade de encontrar com Jesus e Jesus te desse uma pergunta para fazer, qual seria essa pergunta? E aí as respostas que as pessoas deram, cara, foi muito, muito interessante. E muitas delas tinham a ver com a maldade no mundo, né? Por que o Senhor permitiu isso? Teve um que perguntou assim, por que o Senhor permitiu que o ser humano pecasse? E aí tem toda uma discussão, né, da origem do pecado. Mas todas as perguntas giram em torno desse equilíbrio, né? Se Deus é bom, por que essas coisas acontecem? Então, eu queria falar sobre isso. E aí, sem perder tempo, eu queria te convidar para abrir aí a sua Bíblia, se você tiver Bíblia, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, digital ou de papel. Hoje eu realmente gostaria que todo mundo acompanhasse na Bíblia. Talvez se você estiver nos visitando, não se sinta constrangido. Se você não tem Bíblia, a gente tem Bíblia espalhada por aí para você mesmo. É para você levar de presente se você quiser. Mas hoje eu gostaria que todo mundo acompanhasse, porque tem muita coisa nesse texto. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler só o versículo 1 até o versículo 14, porque o capítulo 24 ele é bem grande. E ele tem várias parábolas, né, que como o próprio Jesus já deixou muito claro, as parábolas, todas elas falam a respeito da mesma coisa, com uma linguagem diferente. Então, não teria necessidade da gente ler todas elas aqui no culto. Mas nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Meu convite é para que você leia em casa, porque ele vai se complementando, né, faça esse exercício em casa.
O capítulo 25 também é uma extensão, o capítulo 23 é uma prévia, né, uma introdução do que Jesus vai falar. E aí hoje nós vamos ler esses 14 versículos. São bem rápidos, mas a razão pela qual eu gostaria que você acompanhasse essa leitura e mantivesse a sua Bíblia aberta aí, é porque a gente, como é de costume, vai passar de versículo em versículo, mas esse texto em específico, ele tem algumas coisas que não necessariamente se conectam. Na minha opinião, ela tem uma quantidade muito grande de verdades que Jesus vai soltando, e aí vai pegando quem é espiritual, né? Então, por isso, eu gostaria que você deixasse aberto aí. E aí, se você quiser, até anote, né? Porque, como a gente já aprendeu aqui, Deus abençoa quem? Anota, né? Deus abençoa quem anota. Então, o texto de Mateus 24, ele tem duas características, que são características do livro de Apocalipse também, que ele é, ao mesmo tempo, ele é apocalíptico e, enquanto é apocalíptico, ele é escatológico. O que isso quer dizer? Talvez você... o que isso quer dizer? A palavra apocalipse quer dizer revelação, aquilo que estava escondido, que foi revelado. Então, o texto de Mateus 24 tem muita coisa escondida, e aí essas coisas escondidas têm também uma característica profética. Quando os profetas, por exemplo, escrevem sobre o Messias, sobre o Cordeiro, eles estão vendo o que o povo não havia visto. Então, isso é apocalíptico, isso é uma revelação. O livro de Apocalipse é também profético, né? Você vai ver isso quando a gente gravar o conteúdo, mas ele é escatológico. Por quê? Porque ele trata das coisas do fim. Talvez não do fim dos tempos ou do fim do mundo, mas do fim de uma era. E aí, brincadeiras à parte, né? O fim de uma era sempre leva ao começo de uma nova era. Uma nova era. É porque alguns cristãos têm uma dificuldade de entender esse termo e acham que isso é um negócio místico e tal. Mas enfim, Mateus 24 tem essas características. Ele é apocalíptico e ele é escatológico. E aí a gente vai ler esses 14 primeiros versículos. Diz assim, versículo 1. Jesus saiu do templo e, enquanto ele caminhava, os seus discípulos se aproximavam dele e lhe mostravam as construções do templo. E aí Jesus vira para eles e diz o seguinte: vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto que não vai ficar pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Primeira coisa que Jesus fala, que muito provavelmente tem a ver com a destruição do templo, 70 anos depois do nascimento de Jesus, mas Jesus já vai dando sinais do princípio e do fim. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram até ele em particular e disseram: Senhor, fala para nós quando essas coisas vão acontecer, do templo ser derrubado. Eles estavam fazendo referência a esse templo ser destruído. Jesus já estava mostrando o que ia acontecer lá em Apocalipse, quando João tem uma visão do céu e diz que não tem templo naquela cidade, na Nova Jerusalém. Mas eles não entenderam muito bem ali. Senhor, fala para nós quando vão acontecer essas coisas e quais são os sinais da tua vinda e do fim dos tempos. E aí Jesus respondeu: primeiro sinal, cuidado para que vocês não sejam enganados. O primeiro sinal que Jesus fala, muita gente passa despercebido nesse texto, porque entende só como uma advertência, mas Jesus fala: cuidado para vocês não serem enganados. Grifa isso daí, separa isso daí na sua Bíblia, versículo 4, né? Primeiro sinal de Jesus, cuidado para que vocês não sejam enganados. Versículo 5, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Lembra do texto que vem logo a seguir depois disso? Quando os fariseus falam para Jesus, em seu nome nós fizemos isso, isso e aquilo. E aí Jesus fala, nem conheço vocês. Então, anota isso daí também. Versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mais claro que isso é impossível. Pedro, mas isso acontece desde a época de Jesus. Eu sei. E as coisas vão se intensificando. Parece que a cada ano que vai passando, quanto mais o tempo passa, mais as coisas se intensificam até que chega o momento. Afinal de contas, Jesus fala no resto do capítulo 24 que esses são só o princípio das dores. Você lembra desse texto? É como a grávida, né? As contrações vão se intensificando e quando chega no máximo que ela não aguenta, o bebê vem. Assim também são os sinais. Jesus está dando essa analogia aqui. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Tem muito para falar sobre isso aqui. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, digital ou de papel, grifa isso aí também. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o quê? O início das dores. Versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados,
a morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, bem normal hoje em dia, trairão e odiarão uns aos outros. Jesus está falando aqui dentro da igreja, né? E numerosos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até quando? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado por todo mundo, ou será proclamado por todo mundo como testemunho a todas as nações, e então, ou seja, depois de tudo isso, virá o fim. Bom, eu tenho muita coisa óbvia para falar desse texto, então meu objetivo é ir passando por esses versículos que eu fui falando para você, ir grifando e anotando, levantando algumas questões. Parte disso é interpretação contemporânea, coisa que a gente está vendo hoje, e parte disso é literalmente o que a Bíblia diz. E aí, depois disso, tentar concluir com algumas coisas que a gente pode colocar em prática hoje. Vamos lá. Primeiro, das coisas óbvias que o texto fala, né? Logo no princípio, Jesus diz o seguinte: cuidado para que vocês não sejam enganados. Cuidado para que vocês não sejam enganados. Hoje, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas são enganadas por pregações em nome de Jesus. E enganadas de diversas maneiras. Começando pela região onde a gente está tendo guerra, né, lá na Rússia, Ucrânia, no Oriente Médio. Várias pessoas são enganadas por quê? Porque guerreia-se em nome de Deus. Isso é um engano. Porque Deus, pelo menos depois de Jesus, Deus não tem mais um mandamento de uma guerra de sangue. Porque quando Pedro, a primeira dica que a gente vê é quando Pedro vai reagir à prisão de Jesus, ele lança a espada e aí Jesus fala para ele: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ali Jesus estava dizendo o seguinte: o tempo das guerras acabou. Tudo bem que a gente tem uma narrativa diferente do Antigo Testamento de conquista, mas a partir daqui acabou, a partir daqui eu já conquistei. Então, começando nessa região, a gente já vê pessoas enganadas em nome de Deus. Em nome de Deus, a gente vê campanhas e eu faço maior esforço, eu tenho um zelo muito grande pela Igreja de Jesus Cristo. Eu já declarei isso aqui várias vezes. A Igreja de Jesus Cristo é a herança que Deus deixou para o mundo. Eu e você, a congregação, os cristãos, aqueles que se unem, aqueles que foram chamados das trevas para a luz, é o retrato que Deus deixou no mundo para as pessoas olharem e falarem assim: isso aqui é Deus. Deus não tinha o objetivo, embora isso seja muito bom, Deus não tinha o objetivo que a humanidade olhasse para as obras de caridade, que a humanidade olhasse para as ONGs. Não. Deus quer que a humanidade olhe para a igreja e veja um retrato de Deus. Você consegue entender isso? Você e eu deveríamos ser o retrato de Deus. E nós temos, hoje em dia, espalhados por aí, muitas pessoas sendo enganadas dentro dessas congregações, ou ditas congregações, porque escutam mensagens que não têm nada a ver com o plano original de Deus. Tem gente que está sendo enganada porque fazem fila de pessoas em cadeira de roda e diz que aquela pessoa não foi curada porque ela não tem fé o suficiente. Não tem nenhum exemplo que a gente dá para poder humilhar uma pessoa dizendo que ela não tem fé o suficiente, portanto ela não foi curada. É muito fácil a gente dar um testemunho de fé e de cura quando a gente vê o testemunho de alguém curado. O difícil, como eu já dei o exemplo aqui, por exemplo, um dos meus pastores, o Phil Camden, é um cara que tem uma doença degenerativa, que aqui no Brasil chama ELA, e ele convive com essa doença há anos. E ele diz que essa doença foi o crachá dele de entrada para o hospital. Como é que você fala para um cara desse que ele não tem fé, sendo que todo dia ele entrega a vida dele para pregar o evangelho na cadeira de rodas? Está entendendo como é que o contraste? As pessoas estão sendo enganadas em nome de Jesus. Hoje em dia a gente está ouvindo pregações onde o objetivo não é mais céu, santidade e comunhão com Jesus. O objetivo é mais promoção, o objetivo é comprar uma casa, e aí a gente se decepciona, e aí a gente entra num modo, né, de eu não aceito. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Quem sou eu para não aceitar alguma coisa? Qual é a condição que eu posso impor? As pessoas estão sendo enganadas em nome de Jesus. E é triste ver isso, porque a humanidade, corrompida do jeito que é, ela se deixa arrastar pela correnteza do engano, porque é mais fácil. É mais fácil eu acreditar que Deus vai pagar minhas contas. É mais fácil eu acreditar que Deus vai fazer um milagre. E tudo isso é bom. E quando acontece, glória a Deus por isso. Mas e quando não acontece?
como é que a gente continua com a nossa fé? Porque a nossa fé está baseada na coisa errada. A nossa fé não pode ser baseada no material. Jesus mesmo já disse, a vida do homem não consiste nos bens que ele tem. Mas a gente tem uma dificuldade de acreditar nas palavras de Jesus, eu não sei porquê. É tão simples, era para ser mais fácil, mas a gente acaba se deixando enganar. A primeira coisa que Jesus fala é, vai ter muita gente sendo enganada. Eu sei que a gente já está sendo enganado há muito tempo, mas me parece que hoje nós vivemos no ápice do engano. Está no topo, porque é tão... Para quem teve as escamas dos olhos removidas, para quem teve o coração espiritual iluminado e consegue enxergar as coisas, você fala, cara, como que essa pessoa está acreditando nisso? E a gente entra num conflito que às vezes a gente quer convencer as pessoas, e nem sempre funciona assim. Às vezes a gente precisa orar mais e debater menos. Mas é um conflito para nós, que fomos, para as pessoas que foram iluminadas. Porque a gente vê as pessoas sendo enganadas, você quer resgatar a pessoa, mas ela não quer ser resgatada. Primeiro ponto de Jesus, cuidado para vocês não serem enganados. Segundo ponto nesse texto que eu falei para a gente grifar e chamar a atenção, é que haveriam guerras entre nações e reinos. A gente lê nesse texto, e aí eu quero chamar a sua atenção. Lógico que eu não quero ser sensacionalista, nem me aproveitar dessa situação, porque, como a gente já disse aqui, guerras existem desde sempre. Mas eu queria chamar a sua atenção para essas duas palavras, nações e reinos. Porque me parece que agora, mais do que nunca, nós estamos vivendo o desenrolar desse texto. Ah, Pedro, se você estiver errado? Cara, se eu estiver errado, daqui a 5 anos, 10 anos vai acontecer outra vez, e aí a gente vai olhar para essa mensagem e eu não tenho problema nenhum em admitir que eu estava errado. Aqui na capela eu prego há 5 anos e meio, né, quase 6 anos. Eu tenho certeza que se você voltar nas pregações, você vai falar assim, nossa, isso aqui era besteira. Porque a gente vai evoluindo. E quando você vai amadurecendo, vai crescendo, você vai percebendo os erros que você cometeu. Eu cometo vários erros. Talvez esse seja um. Mas hoje é o que eu consegui chegar nessa conclusão, depois de oração e depois de tentar me debruçar sobre esse texto. Eu encontrei esses dois mistérios aqui. Nações e reinos. Quando a Bíblia fala de nações, né, a palavra em grego aqui é a palavra etnia. Então, hoje, como a gente já tem bandeiras e países e federações bem delineados, quando a gente fala nações, eu poderia falar Brasil, Estados Unidos, eu poderia falar Japão, eu poderia falar todos os países que você conhece, os 190 e poucos, se não me engano, acho que são 196 países reconhecidos, né, com bandeira, com federação, com república, por aí vai. Hoje, quando a Bíblia fala todas as nações, né, haverá guerra entre nações, seria como se eu dissesse da guerra que aconteceu aqui, se eu não me engano, contra o Paraguai. No Brasil, a gente teve poucas guerras históricas, né? Mas seria como dizer que existe uma guerra entre Austrália e Nova Zelândia, né? Eles brigam muito no rugby, quem sabe? Uma guerra entre Austrália e Nova Zelândia, 2 países separados. Agora, quando a Bíblia fala sobre nações, sobre reinos, né? Na verdade, nações são as etnias. Quando a Bíblia fala sobre reinos, ela está falando de um conglomerado. Por que é importante você entender isso? Você olhar para os dias de hoje e falar assim, quando eu leio esse texto, eu consigo ver isso aqui acontecendo. Quando ela fala de reinos, ela fala de impérios. Para o autor de Mateus, que a gente não sabe muito bem quem era, mas para o autor de Mateus, para o público que ele escreveu, a história era recente. O Império Romano dominava, mas todos eles conheciam a história do Império Egípcio, conheciam a história do Império Assírio, do Império Persa, do Império Babilônico, porque todos esses escravizaram o povo de Israel. E quando ele está escrevendo aqui para os leitores dele, eles tinham essa história na mente. Talvez para nós já seja distante. Mas para eles era óbvio. A gente teve outros impérios, né, muito anteriores a Jesus até, que fizeram história. E aí para eles, quando eles pensavam em Roma, eles não pensavam naquela cidadezinha. Eles não pensavam naquele pequeno espaço na Itália, não. Quando eles pensavam em Roma, eles pensavam no exército que conquistou a Europa inteira. Quando Jesus fala, minhas testemunhas até os confins da terra, para eles que ouviam, eles estavam pensando ali na beiradinha da Espanha, ali, acabou. Porque para eles não tinha América do Norte, eles não conheciam isso tudo ainda. Então, eles recebiam de maneira, aquilo, né? É diferente o que eu falo e o que você ouve. Quando a Bíblia fala de nações e reinos, ela está mostrando 2 coisas para nós. E é isso aqui que eu quero que você preste atenção. Eu não sei se você sabe, né, aula de geografia agora, mas a Rússia é o maior país em extensão territorial do planeta Terra. Sabia disso? É o maior. Ela vem em primeiro lugar.
Depois, se eu não me engano, vem Canadá, Estados Unidos, aí tem Austrália, Brasil, enfim, e a China vem ali, perto ali. Não me lembro exatamente em extensão territorial. Mas olha que coisa estranha está acontecendo nesse momento. Está rolando uma guerra, ou pelo menos uma guerra declarada, a gente ainda não sabe se isso é bilateral, né? Porque por enquanto só a Rússia está atacando e a Ucrânia se defendendo. Mas a guerra não é entre Rússia e Ucrânia. A guerra não é entre nações, não é entre etnias. A guerra é entre reinos. Por quê? O país com a maior extensão territorial do planeta, com um aliado declarado, China, que é o país com a maior população do planeta, aproximadamente 1,3 bilhões de pessoas. Não sei se você sabe, mas a China tem de soldado o que a maioria dos países tem de população. Está entendendo a gravidade do problema? Aqui são duas nações que formam um reino, a Rússia avançando, tentando, né, o meu pouco entendimento de geopolítica, tentando avançar ali no seu território para reconstruir a União Soviética, e a China, ao mesmo tempo, pressionando Taiwan, daqui a pouco vem Mongólia, daqui a pouco vem todo aquele território. Se você estudar a história do Império Chinês, eu não sei se você sabe, mas a China era um cantinho da Ásia, 2000 anos antes de Jesus. E o Império Shang, da onde a gente vê todos esses samurais vestidos ali, aí também vem o Japão depois, a cultura oriental, ele foi se expandindo até tomar todo esse território, mas isso demorou milhares de anos. Esses dias eu vi uma reportagem, e entenda bem o que eu estou te falando, tudo isso vai fazer sentido na hora que a gente concluir. Quem aqui usa TikTok? O aplicativo TikTok? TikTok é novo, né? Quer dizer, não sei se é novo mais, eu que estou velho. Mas as pessoas que usam TikTok, elas estão reparando que o algoritmo do TikTok ele funciona diferente, certo ou não? Ele entrega mais, por aí vai. Talvez esteja falando grego para a maioria das pessoas, mas presta bem atenção no que eu ouvi, e isso aí já foi comprovado. O algoritmo do TikTok, ele entrega para os ocidentais da Europa para o lado de cá, só besteira. É dancinha, mulheres seminuas, é conteúdo idiota. Esse é o TikTok. Para os orientais, principalmente da China, porque é de lá que vem o TikTok, o conteúdo que é entregue automaticamente, organicamente, é um conteúdo de engenharia, de matemática, de conhecimento. Por quê? A história prova que os chineses estão dispostos a esperar milhares de anos, e aí nessa entrevista o que o cara diz é o seguinte, os chineses estão dispostos a esperar milhares de anos para que os ocidentais se tornem idiotas e eles se tornem inteligentes. Tudo com um aplicativo que vai dominando o mundo. Não sei se você lembra, mas quando eu era jovem, a China nem aparecia nas Olimpíadas. Nas últimas Olimpíadas, a China está brigando com os Estados Unidos em número de medalhas. A China, eu estava discutindo ontem, e, mais uma vez, tudo isso é importante para você entender por que eu estou falando isso. No Brasil, nós temos 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, e Angra 3 nunca sai do papel. Continua e não sai do papel. Eu não sei se você sabe, mas para produzir energia elétrica, essa que acende luz, a gente precisa enriquecer 3% do urânio. Para produzir uma bomba nuclear, você precisa enriquecer mais de 90% do urânio. Há 20 anos atrás, o Brasil já tinha Angra 1 e Angra 2. Até hoje, a gente não conseguiu fornecer energia elétrica para uma cidade. Há 20 anos atrás, a China não fazia nem parte do Conselho de Segurança da ONU, que é integrado por 5 países que têm armas nucleares. Há 20 anos atrás. Hoje, a China detém um dos maiores poderios de arma nuclear e faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Em 20 anos, os caras observaram e aprenderam. E nós continuamos parados no mesmo lugar. Não estou querendo fazer candidatura aqui para presidente, nem nada disso. Mas eu estou contando tudo isso para você entender a gravidade do que está acontecendo agora. Nós não estamos tendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Hoje está acontecendo uma guerra de reinos. O maior país em extensão territorial e a maior população do planeta, unidos numa conquista velada contra, não os Estados Unidos, mas contra o que hoje a gente chama aqui no Brasil de OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Todos esses países, todos eles pensando, o que está acontecendo? Há 2000 anos atrás, Jesus falou, vocês vão ouvir falar de guerras entre nações e reinos. Nunca foi tão claro que reinos estão em guerra. O que é isso? Isso é um dos sinais do fim dos tempos. Isso é um dos sinais da volta de Jesus. Ele deixou claro no texto. Eles não entenderam. Eles estavam pensando na destruição do templo. Jesus deixou claro.
2000 anos atrás a gente consegue olhar para isso, 2000 anos depois a gente consegue olhar para isso e falar, está chegando a hora. Depois ele continua sendo mais claro ainda, ele fala, vocês vão ouvir falar de fomes e terremotos. O que isso tem a ver com a discussão de hoje, fomes e terremotos? Eu preciso lembrar vocês de Petrópolis? Não preciso, né? Foi muito recente. Quando a gente vê fomes e terremotos, na minha opinião, muito provavelmente isso daqui tem a ver com o conhecimento que eles tinham, mas não necessariamente o fato. Quando você... Vou te dar uma dica para você entender o que eu estou querendo dizer. Quando você lê Apocalipse, João está tendo uma visão, e aí, num determinado momento, agora não me lembro exatamente em qual capítulo, João tem uma visão de um leão, o leão da tribo de Judá. E aí ele ouve essa interpretação, e quando ele se depara com esse leão, o leão não é um leão, é um cordeiro ensanguentado. É a diferença entre o que ele ouviu e o que ele viu. Quando Jesus fala aqui sobre fomes e terremotos, eu acho que ele não está limitando, vai ter fome e terremoto. Eu acho que ele está falando aqui, isso é uma interpretação livre, de duas catástrofes. A primeira dela é uma catástrofe humanitária, e a segunda dela é uma catástrofe natural. Qual que é a catástrofe humanitária? É o fato de que a gente joga no lixo a quantidade de comida para alimentar todo mundo que está com fome. Vocês vão ouvir falar de fome. Pensa bem no prato de comida que você come, quanto tem de desperdício. Ontem mesmo eu fui envergonhado, né? Toda oração que eu faço, às vezes as pessoas falam assim, pô, você peca muito, porque toda vez você pede perdão pelos seus pecados. Ontem eu cheguei em casa com uma marmitinha, e a marmitinha era um tipo de comida ali, e na hora que eu fui comer, eu falei, poxa, não queria feijão. Eu me preparei para jogar o feijão fora, era um restinho, mas enfim. Aí minha esposa falou assim, não, tem muita gente passando fome, não vou jogar fora não. Aí ela deu umas 2 garfadas e fez eu comer o feijão. Eu não queria comer o feijão porque não combinava com a comida, mas olha que luxo idiota, não combina com a comida. Tá entendendo? A gente joga fora a quantidade de comida que serve para abastecer quem está com fome. Isso passa despercebido para a gente. Vou te dar um número agora que vai te assustar. A gente não tem pesquisa no mundo inteiro, mas não sei se você sabe, só nos Estados Unidos, só o resto de comida, eu não estou falando de resto de produção, não estou falando de resto de produção da fazenda, agrícola, nada disso, só o resto de comida, só o lixo orgânico que o americano joga fora por ano, ele acumula 160 bilhões de dólares. Vou falar de novo, porque muitas das pessoas não sabem nem escrever 160 bilhões de dólares. Eu não sei nem quantos zeros tem nisso. 160 bilhões de dólares. Você tem noção que a dívida do Brasil, há pouco tempo atrás, era de 70 bilhões de dólares, se eu não me engano, ou de 17 bilhões. Não, 17 bilhões era a dívida que o Rio de Janeiro tinha, mas você tem noção de que o americano joga fora, só o americano, se somar o mundo inteiro, então piorou. Ele joga fora a quantidade que é equivalente ao dobro do que o Brasil inteiro deve de dívida externa. Isso só de alimento. Ou seja, se nós tivéssemos consciência do que a gente consome, ninguém passaria fome. Vocês vão ouvir falar de fomes e de terremotos, né? O que é o terremoto aqui? São o que a gente chama, a expressão são os atos de Deus, é aquilo que Deus faz e que o homem não pode parar. Os terremotos, os maremotos e por aí vai. Durante a pandemia a gente viu, né, a natureza respondendo, os peixes aparecendo nos rios poluídos de novo. Uma hora, eu sempre me faço essa pergunta, não sei se você faz essa pergunta. Uma vez eu sentei com meu pai, que é muito crânio, eu falei, pai, a gente precisa achar uma solução para o nosso lixo. Porque a gente recicla, não sei se você faz coleta seletiva lá no seu bairro, mas não sei se já parou para pensar, mas a coleta seletiva, ela não serve para quase nada aqui no Brasil. Porque grande parte disso é despejado num lixão. Eu fico me perguntando, quando é que a Terra vai devolver esse lixo? Porque uma hora ela vai devolver. Uma hora isso vai voltar para nós. As enchentes, pelo menos aqui em Volta Redonda, é uma prova disso. A gente joga lixo no bueiro, na rua, e na hora que entope, volta. Mas a gente precisa se perguntar se a terra é o jardim que Deus para nós cuidarmos, o que a gente está fazendo com ela? A gente precisa se perguntar isso. E a gente precisa arrumar um jeito. Numa dessas discussões eu falei, pai, eu acho que a gente deveria jogar o lixo no espaço. Põe num foguete e joga no espaço. E já tem, né? Mas aí ele falou para mim assim, além de já ter, pensa, se o universo voltar, né, se ele começar a comprimir de novo, vai voltar tudo. Uma hora ou outra vai voltar tudo. Mas enfim, são as minhas discussões. A gente precisa
O que é fomes e terremotos? São os atos naturais e as atrocidades que o ser humano faz. Eu não sei se você já parou para assistir Discovery Channel ou National Geographic, mas eu nunca vi uma guerra de macacos. Você já viu? Macaco guerreando um com o outro? Nunca vi. Leão guerreando um com o outro, assim, eu vou matar eles à toa. Só porque aquela árvore ali é mais bonita, eu vou ganhar aquele território ali para eu ficar ali debaixo daquela. Não tem. Nessas horas é que eu penso que a gente desenvolveu uma metodologia de comunicação que a gente articula palavras, né? A palavra sai da nossa boca, você entende o que eu estou falando. Seu cérebro poderoso, ele faz com que você decodifique o som da minha voz e entenda isso no idioma. E a gente chama isso de racional. Não sei se é certo. Porque o animal mais irracional que tem na face da Terra é o homem. Porque é o único que polui o rio da onde ele vai tirar água para beber. É o único que destrói a natureza para construir um prédio para ele morar. É o homem. Essa é a civilização moderna. Fomes e terremotos fala desse contraste, né, de desperdício e fome, de riqueza e pobreza. Recentemente, nos últimos 10 anos, foi a época em que mais bilionários apareceram na lista da Forbes. E ao mesmo tempo que mais bilionários aparecem na lista da Forbes, mais gente fica pobre. Quantas vezes eu já não usei aqui o exemplo daquelas profetas antigas aqui do Brasil, né? As meninas, do bom, xibom, xibom, bombom. Por que isso? O rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Por que isso? A solução é muito simples. Mas por alguma razão a gente resolve não ouvir o que Jesus fala. E continua acreditando no nosso poderio. E aí ele continua dando sinais, né? Ele fala, vocês vão ser assassinados pelo meu nome. Vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Isso daí, eu até queria mostrar uma imagem gráfica aqui, mas todo mundo aqui vai lembrar quando eu falar dos cristãos ajoelhados na beira da praia, com um jaleco laranja, sendo decapitados por causa da fé deles. Não preciso botar a imagem gráfica aqui. Isso aí já acontece há muito tempo. Na época que Jesus estava falando isso daqui, a perseguição tinha até cessado um pouco. Mas logo depois começa uma outra perseguição aos cristãos. Talvez eles tivessem entendido que aquilo ali já era um sinal. E aí eu gosto de pensar que nós estamos vivendo o fim dos tempos desde que Jesus veio. Desde que Jesus apareceu na Terra e desde a ressurreição de Jesus, aquilo inaugura o começo do fim, né? O princípio do fim. Continuando os sinais. Ele fala, pessoas vão se desviar, pessoas vão se escandalizar na igreja. Né? Quantos de nós não tivemos experiências aqui em outras igrejas e saímos dessas igrejas porque nós ficamos escandalizados? O que é escandalizar? É pensar que é absurdo. Isso é um escândalo. Muitos de nós saímos de outros contextos porque era um absurdo conviver com a pregação do evangelho e o que a gente via. Na verdade, foi a razão pela qual a gente começou a capela. Eu já falei isso para várias pessoas. Eu via o que estava escrito na Bíblia, né? A igreja que eu lia e a igreja que eu via não batia. Até rimou, né? A igreja que eu via e a igreja que eu lia não batia. Então a gente tentou, e eu sei que a gente tem um monte de falha aqui, e quanto mais a gente crescer, mais falha a gente vai ter. Por isso a gente precisa firmar os nossos pés no Evangelho e continuar voltando para a origem do Evangelho, porque uma hora o escândalo vai acontecer aqui dentro também. E aí na hora que esse escândalo acontecer, a gente precisa se lembrar, olha, gente, lembra que a gente falou? Lembra daquela mensagem do Pedro? Ele falou que ia acontecer, então vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos voltar para Jesus, vamos voltar ao nosso primeiro amor. Você vai se decepcionar aqui dentro também. Mas agora você está preparado. As pessoas se escandalizando. E aí eu anotei algumas coisas aqui que acontecem no nosso dia a dia. Né? Presta bem atenção, vê se isso não tem a ver com o que Jesus está falando, sobre o escândalo, sobre as pessoas se odiando umas às outras. Os televangelistas, os insta-evangelistas, um falando mal do outro. Diz o ditado que o exército mais eficiente em matar os seus soldados é o exército de Deus. A gente mata os nossos soldados muito rápido. Porque a gente, na busca pela verdade, né, eu prefiro ser certo, a gente esquece da comunhão, esquece do amor, e a gente esquece que a gente está enfraquecendo o nosso próprio exército. Porque um exército que está dividido entre si não subsiste. Jesus também falou isso. Mas olha, as coisas que acontecem nos nossos tempos, sem querer ser político e nem parcial, tá? Não estou tomando lado de nada aqui, mas o que eu tenho visto hoje nos noticiários. América do Sul libera aborto, né, em vários países ao mesmo tempo. Libera o aborto e as pessoas comemorando. Do outro lado, gente apoiando o feminismo. Do outro lado, o tratado de vacina. Do outro lado, o passaporte da vacina. Usa máscara, não usa máscara. Tem que fazer, não tem que fazer. Um presidente é genocida, o outro presidente é ladrão. E enquanto isso, nós
paramos na frente da tela da televisão, assistindo o Globo, BBB, e somos distraídos por aquilo que o diabo coloca na nossa frente e esquece o que é mais importante. A gente perde tempo debatendo quem vai para o paredão e essas coisas passam despercebidas. O que você tem contra o BBB, Pedro? Tudo. Porque você podia falar assim, não tem nada a ver. Tudo. Lá é um desperdício de tempo. Vou fazer igual os pastores da Assembleia de Deus antigamente. Irmãos, joga essa televisão fora se tudo que passa na sua televisão é Globo e BBB. A gente teve o tempo de proibir televisão, depois teve o tempo da igreja encorajar a televisão, porque tinha programa da igreja na televisão. Voltamos para o tempo de cancela a televisão. Na verdade, cancela o Instagram também, cancela o TikTok, cancela isso tudo. Porque não está te acrescentando em nada. Um dos meus desafios é como é que eu vou usar essa ferramenta aqui para falar de Jesus? Porque todo mundo quer falar de besteira. Eu, particularmente, eu não sei quem está no BBB. Nem quero saber. Porque você é melhor que as outras pessoas? Não é isso. Eu estou falando isso para o seu bem. Eu estou tentando te alertar. São sinais. Que tempo é esse? É o começo dos fins. Ou o começo do fim. Né? E aí, mais uma coisa. Jesus alerta sobre os falsos profetas. Estamos quase acabando já, né? Os falsos profetas. Os falsos profetas são pessoas oportunistas. Que entenderam a vocação deles. E aí eles, dentro das comunidades evangélicas, dentro das igrejas, sejam elas católicas, o que for, dentro das igrejas eles arrastam as multidões a passo largo para o inferno com um sorriso no rosto. Sabe como que eles arrastam as pessoas para o inferno? Vou te falar um negócio agora, e isso não é birra minha não. Vou te falar como é que eles arrastam as pessoas para o inferno. Você pode tudo. Você não tem mais pecado nenhum. Jesus pagou por todos os seus pecados. Você não é mais pecador. Deus te ama. O que a gente fala aqui, a gente fala isso daqui. Não tem nada que você faça que vai fazer Deus chamar mais. E nem nada que você faça que vai fazer Deus chamar menos. Eu falo isso aqui. Quer dizer que eu sou um falso profeta? Eu quero chamar sua atenção para essas frases para você poder entender bem o que eu estou querendo dizer. Todas essas coisas são ótimas de serem ouvidas. Isso é maravilhoso, você poder chegar numa igreja, numa reunião dominical e falar assim, cara, você já ouviu muita coisa ruim durante a semana. Quero que você saiba que Deus te ama, que Deus tem um plano para a sua vida, que Deus tem um propósito para a sua vida. Mas essas coisas ditas soltas, sem contexto, essas coisas ditas na dose errada, né? Afinal de contas, a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. Você sabia disso? É a mesma coisa. Essas coisas ditas fora de contexto, na dose errada, no momento errado, para a mente despreparada, não gera fé, gera apostasia, que é o que está acontecendo hoje. São as pessoas frias dentro da igreja. São as pessoas mornas, indiferentes. Porque essas coisas fora de contexto gera isso. É um evangelho raso que não prepara ninguém para nada. Como a gente já falou aqui várias vezes, nós não estamos preparados para uma perseguição. Se fosse no Brasil o que está acontecendo na Ucrânia, certamente, a vasta maioria de nós fugiria. A vasta maioria de nós se renderia. A vasta maioria de nós daria um jeitinho. Porque Jesus falou, vocês vão ser entregues, e vocês vão ser perseguidos, e vocês vão ser mortos por causa do meu nome. Aí a gente fala assim, não, mas tem um jeitinho melhor. Vamos se render para a gente poder converter os governantes do outro lado. A maioria das pessoas faria isso. Porque é o lógico. Porque nós somos inteligentes, Deus é burro. Certo? Não é assim que as pessoas pensam? Eu sei melhor, eu entendo melhor. Então deixa a solução de Deus para lá, esse negócio de perseguição, de morrer, isso aí tá com nada. E aí a gente esquece. E as pregações voltam, né? Eu vejo as pessoas montando pregação com tema de série do Netflix. Gente, estou falando, eu já fiz isso aqui. O que é isso? Isso é Deus falando para a igreja, volta para o que é importante. Vocês estão distraídos? Nós estamos distraídos. Não interessa o que o Netflix está mostrando, interessa o que Jesus falou. Tudo bem que a gente quer falar com a cultura, mas a gente precisa se perguntar se a cultura não está falando mais alto do que o evangelho. Está entendendo? E esse é o preço que a gente paga quando a igreja não cresce, não desenvolve. Por quê? Porque as pessoas querem a cultura. As pessoas não querem o evangelho. E aí a gente continua insistindo. Isso é o amor de muitos se esfriando. E aí, para a gente terminar, né, Jesus
Jesus fala muito claro, inclusive esse é o próximo ponto, né? Tudo isso acontece por causa da maldade. A maldade no coração das pessoas faz com que o amor delas se esfrie. E aí tem gente que fala assim, mas maldade no meu coração, eu sou uma pessoa tão boa. Só tocar no seu dinheiro, você vai ver sua maldade. Tem um ditado que diz que o cachorro é o melhor amigo do homem porque ele não conhece dinheiro. A partir do momento que conhece dinheiro, né? Então, assim, a maldade das pessoas faz com que elas deixem seu amor esfriar. Se você ler, por exemplo, o Apocalipse, que a gente está falando aqui já nesse contexto, que a gente vai gravar amanhã, nas cartas que João escreve para o Apocalipse, uma das igrejas que recebe essas cartas é a igreja de Laodiceia. E Jesus chama a atenção dessa igreja dizendo o seguinte, eu conheço as suas obras, mas vocês esfriaram, vocês não estão quentes nem frios, estão mornos. Isso daí eu vou vomitar. Isso aí é Jesus dizendo o seguinte, ou você é por mim, ele já falou isso nos evangelhos, quem é por mim não é contra, e quem é contra não é a favor. Então não tem meio termo com Jesus, ou você é com Jesus ou é contra. E aí Jesus deixa muito claro, fala, as igrejas que estão mornas, não quero. Irmãos e irmãs, nós precisamos acordar. Nós precisamos orar mais. 3 vezes a gente começou aqui na igreja um culto de oração. O que aconteceu com o culto de oração? Acabou. Por quê? Porque ninguém vem orar. Mas eu oro em casa. Sério? Eu sei que para mim é difícil orar em casa, não estou querendo te julgar, mas com 2 filhas e aquela carga em cima de cada uma, eu exorcizo mais do que eu oro. Porque não dá, cara. Na hora que eu paro para preparar uma mensagem, eu já sou distraído, imagina para orar. Imagina se eu falar para a Naline assim, Naline, vamos botar uma música aqui, vamos ajoelhar, vamos orar. Eu dou 30 segundos. 30 segundos para Isabel aparecer. Eu dou 2 minutos para o meu ego falar assim, pega o telefone e olha no Instagram, hein? Ou fala assim, vou tirar uma foto de eu ajoelhado orando aqui, para mostrar para todo mundo que eu estou orando. Acabou o culto de oração. Domingo é legal, me parece que a igreja gosta de vir no domingo. Não, domingo é o dia de ir na igreja. Quem falou isso para você? É só uma convenção sociológica, porque ninguém trabalha domingo. Mas todo dia é dia de culto. Quando a gente se propõe a estudar a palavra, as pessoas falam, né? Estudar a palavra, vou estudar para o concurso, que é melhor. Aí eu leio, não se preocupa com o que você vai comer, beber ou vestir. E aí eu olho para as pessoas, elas estão preocupadas com o que comer, beber, vestir, dirigir. É muito mais fácil acreditar nas palavras de Jesus, mas a gente, por alguma razão, vai contra. A maldade de muitos vai se esfriar, né? Na nossa tradição brasileira, o hino nacional do Brasil começa com ouviram do Ipiranga as margens plácidas, um povo heróico e um brado retumbante, né? Esse brado retumbante diz a história, diz a lenda, não estou aqui para discutir se isso é verdade ou não, mas diz a lenda que no momento de batalha alguém gritou lá, não sei se foram os colonizadores, não sei quem foi, alguém gritou independência ou morte. Eu quero começar uma tradição nova aqui na igreja. Essa é a nossa memória de hoje. Pra gente, eu estou bem no final da minha mensagem. Eu quero começar uma tradição nova aqui na igreja. Ao invés da gente pensar as margens do rio Ipiranga, independência ou morte, porque todos nós somos brasileiros, eu quero te convidar a lembrar daquele tempo que você leu Bíblia na EBD, não sei se você lê hoje em dia, mas daquele tempo que você leu Bíblia na EBD, e lembrar que as margens do rio Eufrates, lá no Jardim do Éden, o brado de Adão não foi esse. Lá às margens do Mar Vermelho, quando Moisés estava para atravessar o Mar Vermelho com o povo, o brado de Moisés não foi esse. Ou às margens do Rio Jordão, quando Josué ia atravessar com o povo da mesma maneira que Moisés, o brado dele também não foi esse. Ou, se você quiser ser mais atual, enquanto Jesus andava pelas águas, o brado deles nunca foi independência. Na verdade, o brado deles, se fosse para usar as palavras do português, seria independência ou morte, não. Independência é morte. Porque Adão precisava de Deus, porque no momento que ele peca, Deus aparece no jardim e fala assim, Adão, cadê você? Não porque ele não sabia, mas porque Adão estava se escondendo. E aí Adão fala, eu me escondi porque eu fiquei com vergonha, porque eu estava nu. E aí Deus fala para ele, quem te falou? Aí eu clamei a minha independência. Essa é a explicação dele, clamei a minha independência.
Quando Moisés para na beirada do rio e fala, não, na beirada do Mar Vermelho, não tem mais jeito. A tropa está vindo lá atrás, vai nos exterminar, o povo já estava reclamando, ninguém sabia nadar, não tinha como passar, mais de 2 milhões de homens. Como é que faz agora? O brado dele não foi de independência, foi Deus, e agora você trouxe a gente aqui para morrer? Nós precisamos do Senhor. Moisés para de reclamar, fala para o povo marchar. Independência é morte. Na verdade, independência é morte, dependência é que é vida. A igreja precisa depender de Deus. Você sabe por que eu acho que Deus faz a igreja passar dificuldade? Para a gente aprender a depender dele. Porque a igreja não é esforço humano, a igreja é um esforço de Deus. O maior interessado no crescimento da igreja é o próprio Deus. Vocês não podem se apegar ao pastor da igreja, ao membro da igreja, ao diácono da igreja, ao prédio da igreja. Não, uma hora tudo isso vai acabar. Uma hora, como Jesus falou, está vendo esse templo aqui, Senhor? Aí Jesus vira para eles e fala assim, não vai sobrar pedra sobre pedra. Uma hora esse templo, essa lâmpada, esse teto, tudo isso vai sumir. Aonde vai estar a igreja? Adorando em espírito e em verdade. Que é o que João fala. Importa que os adoradores de Deus adorem com as músicas certas, com a liturgia certa e com a pregação certa. Amém? Não. Não. Importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Na África é tambora, aqui é bateria, e em outro lugar é lada. Não interessa como. Como a gente adora não interessa se é em casa, se é no culto, se é no domingo, se é na quarta, se é com Pedro pregando, com Lucas pregando, com Hugo pregando, com qualquer pessoa. A gente aprende não do Pedro, mas da palavra. O que eu estou falando aqui, você não pode se apegar na minha oratória, você tem que se apegar na exegese, não é na hermenêutica. Entendeu o que eu estou falando? Você não sabe nem o que é isso, né? Enfim, exegese é o seguinte, o que o texto está falando? O que o texto está falando é que vai ter fome, vai ter terremoto, é que vai ter guerra de nações e reinos, e que esse é o princípio das dores. É isso que importa. O que o Pedro falou, não importa nada. Independência é morte, dependência é vida. Conclusão. Aí Jesus fala, tudo isso vai acontecer, e o evangelho vai ser pregado por todo mundo como testemunho, e aí então virá o fim. Tem duas coisas que eu quero só que a gente grave nessa mensagem. A primeira delas é a seguinte, a maldade das pessoas gera indiferença. Por que as pessoas estão indiferentes? Por que hoje a gente tem a audácia de ver uma mulher ser estuprada e ao invés de ir à ajuda da pessoa, a gente liga o celular e filma? Por que hoje a gente vê um assalto acontecendo, e eu sei que é arriscado, obviamente ninguém quer pular na frente de uma bala, mas por que a honra do homem foi diluída, e aí ao invés de tentar ajudar, a gente filma aquilo? Por que a gente desenvolveu tanta frieza que no momento de um tiroteio e bala perdida e pessoas gritando e em pranto porque alguém foi baleado, seja aquela pessoa um bandido ou um policial, não estou aqui fazendo distinção das categorias, mas a gente olha para aquilo ali, ao invés de ajoelhar e chorar com a mãe ou com um parente que está ali perto, a gente filma, porque a gente quer o nosso vídeo viralizando. Por que a gente faz isso? Porque a maldade do nosso coração gerou indiferença. A pior coisa que você pode fazer para alguém é indiferença. É melhor você odiar uma pessoa do que ser indiferente. Você virar para a pessoa e falar assim, eu te odeio, com todas as minhas forças, é melhor falar isso do que falar assim, estou nem aí para você. Porque quando você odeia alguém, e é óbvio que não estou encorajando ninguém a odiar ninguém, que você é totalmente anticristão, mas quando você odeia alguém, você está demonstrando algum sentimento. Agora, quando você literalmente é indiferente, você está dizendo para aquela pessoa, você significa nada. E aquela pessoa é uma criação de Deus também. Então, quando a gente demonstra ódio ou ira, por exemplo, pela maldade que está acontecendo no mundo, isso é bom. Cara, eu estou irado com as pessoas que estão causando guerra. Mas indiferença não é cristão. A indiferença, a maldade gera essa indiferença. E a segunda coisa que eu quero que a gente grave é que a nossa missão não é combater o mal com o mal. Tem muita gente que diz que não há paz sem guerra. Já dizia um grupo de profetas também brasileiros, né, chamado Racionais. Para quem vive na guerra, a paz nunca existiu. Esse negócio de para ter paz tem que ter guerra também é anticristão. Note que eu estou falando anticristão e não antibíblico. Isso é papo para um outro dia. Mas Jesus Cristo nunca desejou guerra para lugar nenhum e para ninguém.
O que ele disse é que vai chegar um tempo que vai ter guerra, mas não é que ele falou tem que ter guerra. Vai ter. É inevitável, a gente vai passar por isso. A nossa missão é combater o mal com amor. Esse é o paradoxo mais complexo da vida cristã. Quando Jesus fala assim, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você sabe o que ele quer dizer com a expressão eu venci o mundo? Aquilo ali é uma consequência que vai passar para nós. Nós vamos vencer o mundo também. Como é que você vence o mundo? Você vence se rendendo. Essa ordem de Jesus ela é muito contraditória à ordem natural das coisas. Porque a ordem natural das coisas é o seguinte, você bateu de um lado, eu dou outro. E aí nós vamos sair na mão, quem for mais forte ganha. A ordem natural é, se você está com fome, o problema é seu, você que trabalhe e ganhe. Porque eu trabalhei para ganhar o meu. Afinal de contas, quando o pirão é pouco, aqui a gente aprendeu, meu irmão primeiro. Né? Se a farinha é pouca, meu irmão primeiro. As ordens de Jesus elas são contrárias à ordem natural das coisas. É por isso que ele falou que ele não veio para trazer paz. A paz que ele falou que não veio para trazer, não é a paz que a gente deseja. Ele não veio para trazer calmaria, ele veio para trazer confusão, porque faz a gente ficar confuso. Ontem eu estava conversando com um rapaz que se diz ateu. Olha só que interessante, se diz ateu, segue as coisas que eu falo na internet, e aí ele doou algumas coisas para o estúdio que a gente está montando, e aí eu fui lá pegar. Rendeu 2 horas de conversa. Aí teve uma hora que ele falou assim, cara, eu sou ateu, graças a Deus. Eu falei, é minha deixa. Essa é minha deixa. Eu sou ateu, graças a Deus. Eu falei, por quê? Ele falou, essas 2 horas de conversa rodaram, né? Eu perdi o almoço, aí, cara, você quer me ver igual pinto no lixo, criança no playground, é eu na frente de um ateu. Eu adoro. E aí conversamos, com todo respeito, ele comigo, eu com ele. No final das contas ele falou assim, rapaz, você me deixou confuso, hein? Eu falei, missão cumprida, graças a Deus. Porque eu não quero dar resposta, eu só quero fazer o cara pensar. Só isso. Talvez esse seja um erro nosso. A gente foi muito categórico ao longo dos anos, enquanto igreja. É assim, é assado, donos da verdade. Ao passo que a gente só poderia ter dito, cara, uma coisa eu sei. Que Deus me amou, que Deus te ama, Ele entregou o Filho dele, agora o resto, vamos descobrir junto. E assim a gente vai lapidando. Óbvio que tem hora para a doutrina, tem hora para o ensino, lógico que tem. Mas a gente precisa ser um pouco mais generoso com a nossa porta de entrada, né? A maldade gera indiferença e, segundo, a nossa missão não é combater o mal com o mal, é combater o mal com amor e Deus é amor. Como é que faz para combater o mal com amor, então? Vou dar um dever de casa para nós. Dever de casa para nós quando a gente sair daqui hoje. Primeira coisa que a gente vai fazer para combater o mal com amor, que a gente precisa aprender a fazer, enquanto igreja, que nós desaprendemos. A gente não sabe fazer mais. Orar. A gente não sabe orar mais. Tem gente que acha que oração é ficar quieto, tem gente que acha que oração é gritar, tem gente que acha que oração é só coletiva, tem gente que acha que oração é só individual. Tem gente que acha que oração é escrever, e a gente vai categorizando e vai se esquecendo do que é de verdade orar. A gente não sabe orar. Orar é conversar com Deus, e numa conversa, você espera que essa conversa tenha 2 vias. Ela vai e volta. Tem muita gente que só envia. Tem muita gente que faz de conversa e-mail. Eu enviei. Agora, se ele vai responder, é outra história. A gente para orar perante a Deus e a gente vem com a lista, igual lista de compra. Deus, preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso. Às vezes a lista nem é de compra, a lista é só de agradecimento. Mas a gente não para ouvir. Porque às vezes você está assim, Deus, eu te agradeço pela situação que eu estou. E às vezes, Deus está falando assim, mas eu não quero que vocês tenham essa situação. Eu estou te mostrando esse sinal aqui, você não está vendo, porque você nem acaba de orar. Oração é de mão dupla. Primeira coisa que a gente precisa fazer para combater o mal com amor e entender esses sinais de Jesus para esses dias de hoje, no meio de guerra, no meio de tribulação, no meio de correria. Primeira coisa, eu preciso aprender a orar. Como é que eu aprendo a orar, Pedro? A gente aprende a orar do mesmo jeito que a criança aprende a andar. A gente aprende caindo, a gente aprende machucando, a gente aprende orando, pedindo alguma coisa que Deus responde não. E aí a gente fica com raiva de Deus. Aí você contempla Deus na sua ira e fala, Deus, isso não é bom para mim. E aí passam-se anos. E aí você percebe que aquilo que você mais odiava foi a melhor coisa que te aconteceu. Isso é orar. Oração é de longo prazo. Não existe oração de curto prazo. Ah, Pedro, como assim? Os discípulos oravam e as pessoas eram curadas imediatamente. Não.
Porque os discípulos não oravam por cura. Já parou para perceber isso? Os discípulos não oravam por cura. Eles viram e falaram assim, em nome de Jesus está curado. Você sabe por que os discípulos não oravam por coisas de curto prazo? Porque eles conheciam a vontade de Deus. Nós não. Quando você não conhece a vontade de Deus, você precisa parar e orar. Falar, Deus, o que você quer que faça essa pessoa? Morre ou cura? Aí a gente fica ali. Aí, porque a gente tem um problema com silêncio, quer ver, ó? Você percebe como é desconfortável o silêncio? A gente fica assim, quando é que ele vai falar alguma coisa? Quando é que ele vai falar alguma coisa? O silêncio é desconfortável. E porque a gente tem um problema com o silêncio, a gente preenche o silêncio das nossas orações com balbuçaria. Deus, Senhor, poderoso, maravilhoso, grandioso, justo, aleluia, glória a Deus. E aí Deus fala assim, calma aí que eu vou passar por aí. Existe uma história no Antigo Testamento que o profeta, desesperado, procurando a Deus, passa fogo e Deus não estava no fogo. Passa a tempestade e Deus não estava na tempestade. E de repente o profeta escuta que Deus estava no suspiro. Eu acho que a igreja precisa aprender a orar e para aprender a orar a gente precisa ficar em silêncio. Vai nos ajudar a orar. Segunda coisa para a gente responder o mal com amor, além de aprender a orar, a gente precisa aprender a confiar. Oração sem confiança é à toa. Quando Tiago descreve isso, Tiago fala assim, todo aquele que ora deve orar confiante de que Deus vai responder, senão ele é como uma rolha no oceano, que é levada para lá e para cá. Você precisa aprender a depositar sua confiança em Deus. O que significa depositar confiança em Deus? É que quando eu oro, eu espero. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Olha a oração de Davi, acho que é Davi, né, nos Salmos. Esperei com paciência no Senhor. Olha a complexidade que tem só nessa frase. Primeiro, eu esperei. Segundo, com paciência, o que significa que demorou. Porque ninguém precisa de paciência para 2 minutos. Eu esperei com paciência em quem? No Senhor. Então, cara, Deus, eu estou precisando de... Ó, a gente fala muito de dinheiro, mas não tem outra coisa para falar, porque é a única coisa que as pessoas percebem. É o único jeito que as pessoas percebem, porque nem todo mundo está com um parente na UTI agora. Graças a Deus por isso, amém? Então a gente não consegue perceber. Quando você está com alguém na UTI, por exemplo, que você gosta muito, você percebe o valor de 1 segundo. Mas como não é realidade para a maioria das pessoas, e a maioria de nós somos pobres, amém? Misericórdia, um falou lá já. Mas é verdade. A maioria de nós paga a conta no mês e não sobra dinheiro. Então eu vou falar sobre isso para você poder entender. Quando a gente está naquela situação de acabou o dinheiro, as contas não acabaram ainda. Aí a gente ora. Que é errado também, mas enfim, é a hora que a gente ora. Aí a gente começa a orar, Deus, eu preciso... Acabou aquela oração, no dia seguinte o cara está desesperado. Procurando trabalho, tentando vender coisas, vende televisão, vende carro, vende isso, vende aquilo. Aí Deus fala assim, mas você nem esperou responder. Se você tivesse esperado eu responder, você não precisava vender o carro. Se você tivesse esperado eu responder, você não precisava ter entrado nessa situação. Se você tivesse esperado eu responder, você não tinha feito essa dívida. Se tem uma oração que eu acho que Deus não responde, é paga meu cartão de crédito. Eu acho que Deus não responde isso daí. Porque chegou no momento que você não tinha, aí Deus fala, não gasta. Aí você vai e gasta. Agora você se vira. Né? Mas isso sou eu, tá? Às vezes pode acontecer um milagre e Deus pagar o cartão de crédito de alguém. Não quero tirar essa fé das pessoas que têm, mas na minha opinião, eu acho que é isso. Então a gente precisa aprender primeiro a orar. Segundo, a confiar. Agora, o mais importante de tudo isso, não que oração e confiar não seja importante. Nós, enquanto igreja, nesse momento em que Jesus chama atenção, afinal de contas, o nosso texto foi apocalíptico, o nosso texto foi escatológico, está falando das coisas do fim dos tempos. A gente precisa abrir o nosso olho. A gente precisa aprender a orar, aprender a confiar, mas a gente precisa aprender, acima de tudo, a pregar. Nós precisamos aprender a pregar a palavra de Deus. A igreja está apática porque a maioria de nós não é mais pregador da palavra de Deus. Nós somos ouvintes da palavra de Deus. E aí Tiago, mais uma vez, fala, não sejam tão somente ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Aí Paulo fala para Timóteo, Timóteo, esteja preparado o tempo todo. Prega a palavra de Deus o tempo todo. Timóteo, procure se apresentar aprovado como obreiro que sabe manusear bem a palavra de Deus e não se envergonha disso.
A gente esquece dessas coisas e a gente deposita toda a nossa esperança no domingo, porque vai vir um profissional da fé aqui falar uma palavra legal para mim para eu sair daqui motivado. A igreja é isso. A gente precisa aprender a pregar a palavra de Deus. Você precisa aprender a pregar a palavra de Deus. Talvez não é abrir um texto e fazer o que eu estou fazendo aqui, porque talvez você não tenha esse tempo de 1 hora, como eu tive lá na frente desse cara, que foi maravilhoso. Toda semana eu tento fazer pelo menos uma vez isso daí. Mas no seu trabalho, na sua escola, na sua família, para os seus filhos, você precisa aprender a pregar a palavra de Deus. Porque a pregação da palavra de Deus é um instrumento de conversão das pessoas. Era como Paulo dizia em Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a conversão. Primeiro do judeu, depois dos gentios. Eu não me envergonho do evangelho. Por que a gente não prega? Porque a gente tem vergonha do evangelho. A gente tem vergonha do sacrifício que Jesus fez por nós. A gente tem vergonha de admitir que a gente crê num Deus, que ele era Deus e se fez homem, e isso é absurdo. A gente precisa aprender a pregar a palavra de Deus. O tempo todo, em todo lugar, toda hora. Você quer ver um contexto moderno de pregar a palavra de Deus? Eu falei aqui que você precisa aprender a pregar, mas quantos de nós estamos voltando para a igreja todo domingo sozinhos? Posso fazer uma pergunta bem direta? Você veio sozinho para a igreja? O que você veio fazer aqui? Responde para você mesmo. O que você veio fazer aqui? Não tem nada que eu falei aqui que é novidade para você. Nada. Você tem acesso, eu falei aqui, o importante não é o que eu falo, é o que a palavra fala. A palavra está no seu colo, está na sua casa. Eu sou um cara que me frustro quando a igreja está vazia, mas ao mesmo tempo eu fico me repetindo. Se está cheia das mesmas pessoas, alguma coisa está errada. O que você veio fazer aqui? Eu vim ter comunhão com os meus irmãos. Legal. Você vai sair daqui, quem que você vai convidar para ir para sua casa almoçar? Porque comunhão você não teve com ninguém, você está sentado olhando para mim? Quem vai almoçar na sua casa hoje? Aliás, esse é um negócio que a gente quer fazer, né? A gente quer ensinar as pessoas a ceiar. A partir desse ano a gente vai adotar essa ceia. A ceia não é na igreja mais, a ceia é na sua casa. Uma vez por mês nós vamos fazer ceia na sua casa. Eu vou te convidar, vou te incentivar a convidar alguém para ir ceiar na sua casa. Eu como picanha bem também, se você quiser me convidar. Mas você quer ver uma coisa? Veio sozinho. Por quê? O seu Instagram, o seu TikTok. Por que o seu Instagram e o seu TikTok não é uma bandeira de Jesus? Às vezes é só o fato de repostar alguma coisa de alguém. Você quer ver? Nós vamos fazer um curso agora sobre Apocalipse. Quer ver um negócio extremamente eficiente? Não porque eu quero ficar famoso, de maneira nenhuma. Na verdade, uma das coisas que eu menos quero é ficar famoso, porque dá trabalho. Eu conheço vários famosos, a vida deles não é legal. Não é legal mesmo. Eu sou amigo de vários deles que você nunca me viu em foto com eles, justamente porque eu não quero aparecer na presença desses caras. Porque traz várias consequências. Eu não quero ficar famoso, mas você quer ver um negócio interessante? A gente vai fazer o curso ali de Apocalipse. Seria interessante você absorver o conteúdo, aprender e passar para o máximo de pessoas que você puder. Afinal de contas, a gente quer dar de graça. Vai ter uma sugestão para quem quiser ajudar financeiramente? Sim, mas a gente quer dar de graça. Então, imagina, se aqui 100 pessoas assistem e 100 pessoas passam para 10. São 1.100 pessoas que aprenderam Apocalipse. Muito mais eficiente do que esse culto aqui. Você precisa aprender a pregar a palavra no seu trabalho, na sua escola, na sua família, nas suas mídias sociais, em tudo que você faz. O evangelho que a gente precisa aprender a pregar, ele é a rocha aonde a gente constrói o reino de Deus. E Jesus falou isso para Pedro. Sobre essa rocha aí eu vou construir a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Parece que a gente parou o movimento da igreja. A gente não está avançando mais em direção ao inferno. A gente não está mais buscando pessoas perdidas. Enquanto Jesus fala, eu vim para aqueles que estavam perdidos, nós nos reunimos e falamos, não, deixa os perdidos lá do lado de fora, a gente veio para adorar a Deus. O maior ato de adoração a Deus é você ir em busca daquele que está perdido. Um compromisso que a gente podia estabelecer entre eu e você é fazer o máximo que a gente puder para não vir sozinho para a igreja. Por quê? Porque eu quero a igreja cheia? Não, porque não tem onde enfiar a gente aqui. Se todo mundo trouxer um, não tem onde enfiar a gente aqui. Não cabe, nosso espaço é pequeno. Mas é para que você aprenda a pregar o evangelho. Porque no dia que isso aqui não existir, você vai continuar sólido. Aprender a pregar a palavra de Deus. O mundo está em trevas. Mais do que nunca o mundo está em trevas. O diabo pode até instituir trevas. O que ele não consegue fazer é apagar a sua luz.
São duas coisas diferentes. Ele vem e põe trevas no mundo, mas ele não consegue apagar a sua luz. Afinal de contas, como o próprio Jesus disse, a luz brilha melhor nas trevas. Nós estamos todo mundo vela acesa dentro do veleiro. Todo mundo lâmpada acesa onde está cheio de luz. Nós precisamos iluminar onde tem trevas. Nossa missão de hoje é essa. Se você quiser combater a indiferença e o mal com amor, você vai aprender a orar, a confiar e a pregar. E você vai pregar lá fora. Que aí o domingo, quando a gente chegar aqui no domingo, nós vamos chegar aqui todo mundo chorando e rindo ao mesmo tempo, celebrando o que Deus fez durante a nossa semana. E não esperando o pastor me dar uma palavra. Nós já passamos dessa fase, amém? Amém ou não? Nós passamos dessa fase de esperar uma palavra do pastor. Nós chegamos na fase de conhecer o nosso pastor. O meu pastor é Cristo, por isso nada me falta. Isso é o suficiente. É Ele que garante as minhas águas calmas, é Ele que garante o meu pasto verde. É Ele que me segura nas trevas. E por causa dele, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Pai, nós te agradecemos porque nós chegamos até aqui em 2022, porque aqui no Brasil nós ainda somos livres. Nós te agradecemos porque na medida do possível, a gente consegue enxergar o que o Senhor tem nesse texto para nós. E que esse texto de Mateus 24 seja tão somente o primeiro degrau de uma escalada para que nós cheguemos à maturidade de Jesus. A minha oração é para que, primeiro, o Senhor continue estendendo misericórdia sobre nós, perdoando-nos dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa ignorância, ao mesmo tempo regenerando o espírito de cada um de nós com a conversão do Evangelho que acontece todos os dias. E por último, e não menos importante, Pai, eu gostaria que o fim dessa nossa reunião de hoje seja concluído com a audácia de pregar o Evangelho, que nossos irmãos e irmãs, todos, se transformem em pregadores do Evangelho. Nós temos a oportunidade de sermos os maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos, onde uma palavra pode ecoar para milhões de pessoas. Então, Pai, nós não oramos por fama, nós só oramos por audácia, para que o Senhor dê as palavras certas, para que nós possamos usar todas as nossas plataformas, seja no trabalho, na família, na escola, na nossa vida pessoal, na nossa vida amorosa, nos nossos relacionamentos, nas mídias sociais, por onde nós passarmos, nós nos tornemos pregadores do Evangelho. Que a capela seja uma escola de pregadores do Evangelho. E que aos domingos nós tenhamos uma reunião de pregadores, onde vários têm palavras edificantes, para que a sua igreja seja edificada e funcione como o Senhor nos mostrou através da vida de Paulo, como uma igreja deve funcionar. Onde um tem uma palavra, o outro tem outra palavra, 2 ou 3 falam e a igreja é edificada. Nós oramos, Pai, para que o Senhor destrua esse modelo de igreja, onde a gente canta 3, 4 músicas numa ordem litúrgica, escuta uma palavra e isso é o suficiente. Isso não é o suficiente para nós. Nós oramos por fome, nós temos uma fome espiritual e te pedimos, Pai, que o Senhor desperte essa fome espiritual em todos nós que aqui estamos, para que nós tenhamos um desejo da sua palavra, de segunda a segunda. E domingo sirva tão somente como uma plataforma estratégica para comunicar essa palavra para aqueles que não te conhecem ainda. Abençoa a sua igreja. Por último, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia do povo ucraniano que sofre essa perseguição nesse momento. Todos os outros que nós nem sabemos, que o Senhor esteja com eles e que esse tempo seja abreviado, para que em breve nós possamos ver o nosso Senhor Jesus vindo sobre as nuvens, resgatar a sua noiva, sem mácula, para que nós possamos cear com Ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo para você. Bom, é isso. Eu espero que você tenha sido edificado por essa mensagem. Espero que você tenha percebido o valor nessa mensagem e que ela possa te fazer pensar e te ajudar a se transformar um pouquinho a mais cada dia. Antes da gente se despedir, eu queria te recomendar que você participasse de uma das nossas igrejas. Nós temos várias igrejas, grupos pequenos de pessoas que se reúnem toda semana. A gente chama esses grupos de conexão, que é onde você se conecta com outras pessoas. Ali a gente discute um pouco da mensagem, ali a gente aprende um com o outro sobre aquilo que Deus vem falando com a gente através da nossa leitura, ali a gente divide as nossas dores, enfim, nós temos vários grupos presenciais e online.
Caso você queira participar de um, eu gostaria que você escaneasse esse código que vai aparecer aqui na sua tela, e aí a gente vai envolver toda uma equipe para poder te indicar um bom grupo de conexão. E falando em códigos, né, esse código que apareceu aqui na sua tela, hoje em dia está tudo muito tecnológico, eu quero te convidar, caso você queira, ajudar a nossa missão, a avançar com a nossa missão de alguma maneira financeira, vão aparecer aqui na sua tela alguns códigos. Tem o código do Nubank, tem o código do PicPay e tem a nossa chave Pix. Caso você queira fazer uma doação, de acordo com aquilo que você decidir no seu coração, sem pressão nenhuma, sem nenhuma obrigação, nós seremos extremamente gratos. Você pode usar esses códigos e a sua doação vai direto para a capela, tá bom? É isso. Espero que